Bom dia, meus amigos. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Nathaniel e vamos mais uma vez fazer um vídeo. Vamos aqui fazer uma homilia em cima de Gênesis 2 ou Gênesis 1:26, que diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos fazer depois a leitura de outras passagens, mas por enquanto essa aqui. E a minha pergunta inicial é: será que o escritor que é atribuído a Moisés, será que quem escreveu esta passagem pensava na doutrina da Trindade? Será que, vamos chamar de Moisés, será que Moisés, ele era trinitarista? Por que da pergunta, professor? Por que da pergunta? É porque vocês sabem que é costume no cristianismo procurar provar a doutrina da Trindade no Antigo Testamento a partir deste versículo. Por exemplo, eu tenho aqui a obra de Justino de Roma, Justino o Mártir, e ele tenta discorrer e discorre sobre isso. Justino Mártir, em Diálogo 62, Justino 62:3. Eu vou ler aqui para vocês um trecho da obra de Justino. Ele discursando contra um judeu. Ele diz o quê? Vamos lá. 62:3. Vou ler. E eis que Adão se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. Portanto, ao dizer como de nós, indica o número dos que entre si conversavam e que no mínimo são 2. Não posso aceitar como verdadeiro o que dogmatiza aquela que entre vós se chama heresia. Nem os seus mestres são capazes de provar que Deus fala com anjos ou que o corpo humano é obra de anjos. Ora, mais acima um pouco, Justino ele fizera referência a Gênesis 1:26. E qual é o pensamento de Justino de Roma? É que está em foco aí a Trindade, como ele mesmo fala, no mínimo 2, Pai e Filho. E quando Deus, no hebraico Elohim, falou façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, então entende-se que o Pai estava falando com o Filho, no mínimo 2, mas acredita-se que era o terceiro, porque se é realmente verdade que o Pai falou com o Filho, falou também com o Espírito Santo. Então ali estaria a Trindade conversando entre si e disseram: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Antes mesmo de Justino Mártir trazer essa interpretação, nós já podemos ver essa interpretação, por exemplo, na carta de Barnabé. Na carta de Barnabé e em escritos até mais antigos, nós já temos essa interpretação de que Gênesis 1:26 faz referência à Trindade. Agora a questão é o seguinte: mas o que pensam os judeus? O que pensa a comunidade judaica sobre isso? Eu quero ler aqui um trecho só no hebraico, que diz exatamente assim, ó: Vaiomer Elohim, e disse Deus. Vou repetir: Vaiomer Elohim. No grego nós temos kai eipen hoteos, e falou Deus. Ora, eu quero destacar aqui a palavra Elohim. Elohim, esta palavra Elohim, ela pode ser aplicada, e de fato ela é aplicada primeiramente ao Deus único e verdadeiro. Depois, a palavra Elohim,
ela é aplicada a anjos. Depois, nós vemos que a palavra Elohim é aplicada a juízes. Você pode ler em Salmo 82:6, que diz: vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Ali Deus está se dirigindo aos juízes de Israel, e os juízes ali são chamados de Elohim. Nós temos também para o Salmo 8:5, que diz: contudo um pouco fizeste menor do que Deus. No hebraico ali está Elohim, e os 70 traduziram ali Elohim por Angeloi, ou seja, anjos, que dizem: contudo um pouco fizeste menor do que os anjos. E é assim que Hebreus traduz também a passagem. Então você vê que a palavra Elohim, ela não é simplesmente um plural, mas ela é uma palavra que eu vou te explicar aqui. Vê se você me entende. A palavra grega sperma quer dizer geração. Então esta palavra geração, ela pode ser aplicada tanto a uma pessoa como a vários filhos, como a uma família toda. Repito, a palavra grega sperma, que quer dizer geração, ela pode ser aplicada a uma pessoa. Eu posso dizer para alguém, apontando para um dos meus filhos: este é a minha geração. Mas eu posso também apontar para os meus 4 filhos e dizer: esta é a minha geração. Então a palavra geração, no grego sperma, ela tem sentido tanto de plural como de singular. A mesma coisa é a palavra Elohim. Ela pode ser aplicada a Deus, a deuses, a anjos ou a um anjo, a juízes ou apenas a um juiz. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 28, a mulher ela ficou apavorada fora de si e Saul perguntou: o que tu vês? E ela disse: vejo um Elohim subindo da terra, Aretz. A palavra ali, Elohim, ela aponta para um juiz. No caso ali, era Samuel quem estava subindo. E por que ela disse: vejo um Elohim? Porque ela estava vendo Samuel paramentado de juiz. Samuel, de fato, era um juiz. Então, Samuel já tinha falecido, mas ali Samuel estava ascendendo dentre os mortos e estava todo paramentado como juiz. Então, quando ela disse: vejo um Elohim subindo da terra, ela estava querendo dizer, e dizendo de fato: vejo um juiz subindo da terra. E aí, Saul, ele entendeu que aquele Elohim, aquela figura potentosa, era de fato Samuel. Então, eu estou dando vários exemplos da palavra Elohim para que você entenda. Então, quando nós temos aqui, façamos, Deus falando, Elohim falou, façamos, não é como diz no hebraico, Vayomer Elohim, e falou Elohim, falou Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vamos aqui investigar o que diz a posição judaica. Por exemplo, o Targum de Jonathan ben Uziel, ou o Targum de Jerusalém, exatamente em Gênesis 1:26, ele diz o seguinte, Bereshit 1:26, e disse Elohim aos Malachi, que ministravam diante dele, que foram criados no dia 2 da criação do mundo: façamos o homem com a nossa imagem, com a nossa semelhança. Aqui você vê que o Targum de Jonathan ben Uziel, ele diz que Deus falou com os Malachi, ou seja, com os anjos do céu. Anjos estes que foram criados de acordo com o Targum de Jonathan ben Uziel no segundo dia da criação. Então o Targum, ele aqui diz que Deus falou com anjos. Você também pode ler em 1 Enoque 69:7. Lá em Enoque também, o livro de Enoque, que é muito mais antigo do que o Targum de Jonathan, ele também diz que os anjos foram feitos à semelhança, ou melhor, os homens foram feitos à semelhança dos anjos. E como eu já citei, Justino Marte, em Diálogo contra Trifão, 62, você pode ler o capítulo que você vai ver lá a disputa entre Justino e o judeu. O judeu defendia que Gênesis 1:26,
bem como também eu vou ler outra passagem. Não só Gênesis 1:26, eu quero ler aqui para vocês outra passagem, mas também Gênesis 3:22, que é outra passagem entendida como fazendo referência à Trindade. Eu vou ler para vocês. Então disse o Senhor Deus. Veja bem, então disse o Senhor Deus. No hebraico é Vayomer Yud-Hei Vav-Hei Elohim. Então disse o Senhor Deus. Essa passagem aqui, que nós temos também a referência a Elohim, que diz, então disse o Senhor Deus, o Senhor Elohim, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Você vê que Elohim fala no plural. Eis que o homem se tornou como um de nós. Então, para os trinitaristas, esta passagem aqui é mais uma evidência no Antigo Testamento de que a Trindade já era conhecida dos antigos. Em outras palavras, Moisés era trinitarista. Essa passagem aqui, para os trinitaristas, é uma prova de que a Trindade não é uma revelação apenas do Novo Testamento. É bem verdade, ficou bem mais claro, mas que o Antigo Testamento já nos fornece luzes, indícios de que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, mais uma vez, nós temos que ver o que diz a tradição judaica, e vamos chamar para a conversa mais uma vez o Targum de Yonatan ben Uziel, que diz: E Yahvé Elohim disse aos Malachi, que ministravam diante dele, eis que Adão é único sobre a terra, como eu sou único no Shamaia do alto, ou seja, nos céus, os que estão destinados a se levantarem dele, que saberão discernir entre o bem e o mal. Se ele tivesse guardado o mandamento que eu ordenei para ele, ele teria vivido e subsistido como a árvore da vida para sempre. Ou seja, você vê que o Targum, mais uma vez aqui, ele diz que está em foco Deus conversando com os anjos. Aqui nós temos também em Bereshit 11:7, ou seja, Gênesis 11:7, mais uma passagem que é considerada trinitariana. Lá diz o seguinte, vou ler primeiro aqui na Bíblia hebraica, sem ser no Targum. Gênesis 11:7 diz o seguinte. Vou fazer questão de ler o 5 também. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Pulo para o 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Quando ele disse vinde, desçamos e confundamos, está no plural. Então, supostamente, teremos aqui mais uma prova da Trindade no Antigo Testamento, ou seja, de que a doutrina da Trindade é também ensinada no Antigo Testamento. E conforme eu disse, o Targum de Yonatan ben Uziel, na mesma passagem, diz: E disse Yahvé aos 70 malachim que estão diante dele: Vinde, vamos descer ali, que não entenderá o homem o idioma do seu próximo. Então você vê aqui que o Targum diz que Deus com 70 malachim, ou seja, com 70 anjos, desceram. Aqui ele diz, os 70 malachim, todas as 70 nações, todas uma a uma, com o idioma de seu povo e as marcas da escrita da sua mão, e eles dispersaram, e ele os espalhou dali sobre a face de toda a terra em 70 idiomas. Então o Targum diz que Deus, com os 70 malachim, ou 70 anjos, desceram ali sobre Babel e dispersaram as nações, que foram 70 nações que correspondiam exatamente aos 70 malachim. E cada nação teve o seu próprio idioma, 70 idiomas. Eu estou trazendo essas informações para vocês, queridos, para vocês verem como é que Gênesis 1:26 ou Bereshit 1:26 e 27 era entendido antes do cristianismo. Para os judeus, antes do cristianismo, era comum
entre os judeus era comum. Veja bem, era comum. A maioria, pelo menos até onde eu sei, do segmento judaico entendia que Gênesis 26, quando diz façamos o homem, eia desçamos, o homem se tornou como de nós. Então esse plural aí era entendido como Deus conversando com os anjos. Com o advento do cristianismo, então essas passagens, elas ganharam uma nova roupagem, uma nova interpretação. E a partir dos pais da igreja, veja bem, a partir dos pais da igreja, não é a partir do Novo Testamento, mas a partir dos pais da igreja, essas passagens passaram a ser vistas como passagens trinitarianas. Quando eu fiz a minha monografia, eu defendi a minha monografia, foi sobre a doutrina da Trindade. Eu terminei meu curso de bacharelado em teologia, e a minha monografia ela versou sobre a Trindade. E eu cheguei a esse conhecimento quando eu estava investigando. Vocês sabem que uma monografia é um tratado científico. Você tem que ser, no máximo, científico. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa séria, sem paixões pelo cristianismo, e descobri isso, que esta passagem, aos olhos do judaísmo, não tem nada a ver com a Trindade. As passagens que eu li, Gênesis 1, 26, 27, Gênesis 3, 22, Gênesis 11, 7, nada tem a ver com a doutrina da Trindade. Professor, mas eu fui ensinado assim, porque você é cristão. Nós somos cristãos, então nós fomos ensinados que nessas passagens nós temos a doutrina da Trindade. Mas os judeus, eles não veem assim. Você pode consultar o Talmud também ensina que Deus ali conversava com os anjos. Conforme eu já li no livro de Enoque, também ensina. Então faz parte da tradição judaica ver ali anjos. Não vou dizer que todos os judeus entendam assim, mas uma coisa eu lhe digo, até onde eu tenha conhecimento, todos os judeus da gema ortodoxos, eles não veem ali a Trindade. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.